Oiê, gente! Meu nome é Bianca Brasil, tô falando aqui do Instituto Bianca Brasil e estou aqui hoje para continuar um vídeo super bacana que eu comecei falando sobre menstruação. Sim, nossa, dava pra ficar horas e horas e horas aqui falando de menstruação para você que é mulher, vovó, titia, mamãe, criança, molequinha. A gente precisa aprender porque a força criativa da mulher e o poder dela de se manter jovem, de se manter saudável, tem tudo a ver com a menstruação, tá bom? Vamos lá conferir comigo? Fiquem comigo até o final. Bom, então no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a menstruação, falei sobre o papel do fígado, né? Que o fígado é o órgão que ele coordena quando a menstruação vem, quando a menstruação vai, né? A gente falando aí de menopausa, né? Menarca, então quer dizer, quando a gente começa a menstruar, né? Lá na nossa pré-adolescência, adolescência, né? E depois lá numa idade mais avançada, quando a gente deixa de menstruar. E falei que isso tem tudo a ver com o fígado, tem tudo a ver com as emoções, né? Falei das emoções, que foi muito importante, e hoje eu quero falar um pouquinho da menstruação em si. Então, para não esquecer de falar disso de jeito nenhum, eu quero que vocês entendam que as nossas avós e bisavós sabiam de tudo, tá bom? Então eu lembro quando eu era criança, minha avó falava assim: você é menina, não pode andar de pé no chão, você é menina, não pode tomar friagem, você é menina, não pode dormir de cabeça molhada, você é menina, você é menina, você é menina. Eu falava, mas caramba, né? E eu que sempre fui a mais moleca, né? Entre eu e as minhas 4 irmãs, e eu sempre a mais moleca, de andar de skate, né? De estar sempre andando com os meninos. Até hoje, assim, eu me dou bem melhor com homens, né? É aquilo, eu achava que eu podia fazer o que meus primos faziam, achava que eu podia fazer o que meu irmão fazia, né? Ficar no molhado, ficar molhada, barriguinha molhada, sair de cabelo molhado no frio e principalmente andar descalça. E aí, gente, eu fui menstruar com 11 anos de idade e eu sofri muito, desde o início, uma menstruação cheia de coágulos, cólicas, assim. Meu pai trabalhava num hospital, né? Trabalhava no hospital do Sepaco, na Vila Mariana, naquela época, né? E ele era engenheiro clínico lá, e a sorte, assim, que tinha um motorista lá pra ele, porque era no meio da aula, era no final da aula, ele mandava o motorista me buscar, que eu chegava a ficar, assim, às vezes 12 horas no soro, né, com Buscopan na veia, porque não tinha nada que tirasse a minha cólica, e era uma coisa, assim, eu me lembro, eu tive 3 partos naturais, né, e assim, a cólica que eu sentia era bem próxima ao trabalho de parto. Tá, era uma coisa horrível. E minha avó falava: tá vendo? Você fica de pé descalço, tá vendo? Você toma friagem, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, enfim, foram anos e anos depois que eu fui entender o porquê disso, né? Então, vamos pensar assim, ó. Lá na sola do pé, vocês, assim, já devem ter ouvido falar que na acupuntura a gente trabalha com meridianos de energia, que cada meridiano aí coordena um órgão e várias funções, né? E se a gente for pensar em meridianos e órgãos que controlam o nosso sangue, controlam a menstruação, né? E assim, a capacidade de engravidar, a qualidade dos nossos óvulos, né? A qualidade lá do nosso endométrio, a gente fala principalmente de 3 órgãos, 3 meridianos, tá bom? Que é o dos rins, o do fígado e o do baço. E adivinha onde esses meridianos iniciam? Nos pés, lá na pontinha dos dedos do pé, exatamente. Então, quando você anda descalça, quando você toma friagem no seu pé, esse frio penetra, né? Tá vendo? Esses pontinhos ficam lá no pé, né? Mas eles iniciam no cantinho da unha. Aí eles vão iniciar lá no dedão, né? Que a gente tem baço e fígado. A gente vai ter esse frio penetrando, né? E vai subir até o abdômen, até o tórax. Aí depois a gente tem
lá na sola do pé, né, o pontinho do rim, o pontão do rim. Então, bem onde você pisa, esse frio vai entrar nos rins também. Aí, o que acontece? O nosso forninho fica frio, né? Isso pode dar problemas de infertilidade, isso pode dar problemas de baixa libido, isso pode dar problemas de menstruação com muita cólica, aquele sangue mais escuro, arroxeado, né? Aquela menstruação cheia de coágulos, tá bom? De um sangue congelado, tá? E não do sangue cozido que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom? Então, mamães, vovós, meninas, a gente não pode andar descalça, a não ser que você tá numa praia, você tá num campo, tá calor, tudo bem, mas principalmente piso frio, não se anda descalça, tá bom? Não se toma friagem na cabeça, tá? Por quê? Porque a gente tem meridianos também que passam pela cabeça, que eles também vão passar pela nossa pelve, tá bom? Que eles também vão passar ali pertinho dos nossos ovários, do nosso útero. Aí a gente leva esse frio para lá também, tá bom? Então pensa que o útero ele tem que ser um forninho, tá bom? Ele tem que ser quentinho para assar o pãozinho, não é isso? Então a gente também não pode tomar friagem, tá? Na cabeça hoje tá mal calorão, então já lavei meu cabelo de novo. Tá muito calor, né? Meu cabelo curtinho, seca rápido, nunca mais lavei o cabelo à noite, tá? E se é uma urgência que você realmente precisa lavar o cabelo, tipo meu filho enche a mão de chocolate e vai lá na minha cabeça, secar bem a raiz, tá bom? A gente que é mulher não pode tomar friagem de jeito nenhum. E por que isso? Porque a mulher, pela medicina chinesa, ela é predominantemente yin, e o yin já é frio, né? Então a gente é movida a calor, a gente é movida a movimento, tá bom? Então a gente não pode aumentar esse frio no nosso organismo, até porque o frio tem a ver com envelhecimento, né? Então as mulheres que tomam muita friagem, estão sempre com a cabeça molhada, sai no vento, isso acelera o processo de envelhecimento, tá bom? Faz com que o nosso sangue congele, e às vezes um sangue congelado, assim, esse é o termo da medicina chinesa, pode dar origem a cistos, a nódulos e até tumores, tá bom? Então a gente precisa desse quentinho, precisa desse calor, tá sempre cobertinha, vai sair na rua, sempre tampar essa região aqui, porque aqui a gente tem um ponto que chama portão ou portal do vento, né, que é por onde a friagem entra, e aí ela faz um estrago no nosso organismo, pode dar tontura, né, pode causar um desmaio, e pode até causar uma pneumonia, né, para você tomar um golpe de vento, que a gente chama muito frio, muito forte nessa região da nuca, tá bom? Então, muito que bom. Então, meninas já sabem, não pode ficar descalça, não pode tomar friagem, não pode dormir de cabelo molhado, tá? Porque a gente precisa respeitar a nossa essência, a gente precisa respeitar como a gente funciona. Agora, vamos lá para o outro extremo, né? Porque essas meninas que têm cólica de frio, como é que a gente sabe que o coágulo e a cólica vem do frio? É aquela cólica e coágulo que você põe uma bolsinha quente, você toma um banho quente, você fica toda cobertinha, melhora, tá bom? Por quê? Porque o problema é frio demais, você vai lá, aplica o calor, o organismo se equilibra, os sintomas vão embora, tá? Agora a gente também tem o problema do calor, né? O sangramento demasiado, a cólica demasiada, aquela coisa assim de você trocar 6 modos noturnos num dia, se molhar inteira durante a noite, manchar a roupa, tá? Aquela menstruação abundante, onde o sangue é bastante vermelho, o sangue é mais vivo, ele é mais claro, né? E geralmente a cólica só tá presente aí nos primeiros 2 dias. Geralmente essas mulheres têm uma TPM violenta, tem muita dor na mama, muita dor de cabeça, porque isso tem a ver com estagnação da energia do fígado e tem a ver com calor no fígado. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo? E se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e confere, que tem informação importantíssima para você entender o que eu tô falando nesse. O fígado, ele é o general das emoções, né? Então, imagina um general que tá cuidando de 5 tropas loucona,
tá? Essas 5 tropas dele tão loucona. Como é que esse general vai ficar? Suando, morrendo de calor, agitado, não é isso? Ele vai esquentar. Então, o nosso fígado esquenta quando a gente está lidando com várias emoções ao mesmo tempo, várias preocupações ao mesmo tempo, tá? Então, a gente precisa dar essa paz para o nosso fígado, porque o que cura o fígado é a paz. E aí, se você tá loucona e não consegue se comunicar, não consegue colocar essas energias, essas emoções para fora, essas emoções começam a se estagnar. É como se começasse a formar um trânsito terrível, sabe? Quebrou o farol, teve um acidente numa baita de uma avenida, num cruzamento de 2 avenidas, e aí você vai ver aquele monte de carros se amontoando, todo mundo ficando nervoso, todo mundo ficando louco, tá bom? E aí, quando chega a época de menstruar, o nosso fígado vai forçar essa menstruação, e com ela as emoções têm que vir junto, tá? Por isso que a gente pode ficar chorona, a gente pode gritar, a gente pode ficar deprimida, a gente pode ficar eufórica, né, ansiosa, porque é o momento que essas emoções vão precisar sair. Tá bom? E aí pessoas que são assim, muita emoção guardada, que esquentam muita cabeça, né, que não tem paz, esse tipo de mulher vai ter essa menstruação super abundante, né? E isso enfraquece a gente, porque é assim. A essência do homem, tá bom? A essência do homem é o sêmen, né? O chinês chama de essência o nosso DNA, aquilo que carrega o nosso DNA, né? Então, o que é que carrega o nosso DNA para as próximas gerações? No caso do homem é o sêmen, no caso da mulher são os óvulos, né? E aí, se esses óvulos não são utilizados, eles descem em forma de menstruação, não é isso? Então, a gente menstruar muito, a gente tá perdendo essência, tá perdendo vida. Mulher que menstrua abundante está perdendo fonte da vida, fonte da juventude, tá? A gente deveria aí menstruar um pouco, né? Ter uma menstruação aí, um fluxo abundante no primeiro dia, né? Primeiro pro segundo dia, terceiro já começar a diminuir, quarto dia acabou. Tá bom? Sem cólica, sem coágulos, sem TPM, tá? Isso que é bem legal. Eu que venho praticando o jejum aí há muitos anos, e o jejum regula os nossos hormônios, né? Principalmente os hormônios sexuais. Aí assim, vem pra mim, eu nem sei. Às vezes eu tomo um susto, é porque eu sigo lá, eu tenho lá meu aplicativo, é bem legal ter o aplicativo, e depois de um tempo que você tá fazendo o jejum, a sua menstruação vai vir certinho com a lua, tá? E por falar em vir certinho com a lua, que lua que eu devo menstruar, né? Então vamos pensar assim, você tem um óvulozinho, né, que vai ser preparado para receber um espermatozoide e virar um bebê, né? É para isso que a gente menstrua, tá? E aí o seu útero, ele vai ser... tem uma capinha lá dentro do útero que ela vai ficar cheia de sangue, ela vai ficar toda rica, sabe, em nutrientes, para poder receber esse óvulo, para esse óvulo, né, fecundado poder ser implantado. Então, pensa assim, lua nova, né? O óvulo está sendo preparado, né? Lua crescente, esse óvulo vai começar a ser mobilizado, né? E da lua crescente para a lua cheia seria o momento onde esse óvulo deveria ser fecundado. E se ele não é fecundado, ele vai murchar essa partezinha aí do útero, interna do útero, né? Esse sangue que não foi utilizado para implantar o óvulo também vai murchar, vai descamar. E aí a gente deveria menstruar quando? Entre lua cheia e lua minguante, tá? Então eu tenho vários pacientes que começam a fazer jejum, os hormônios começam a se regular. Ela fala: nossa, Bianca, a minha menstruação está atrasando ou a minha menstruação está adiantando, porque o seu organismo, com essa conexão de yin, yang, céu e terra, o seu fígado vai se regular com a lua, né? E aí a sua menstruação, se ela estiver numa lua que não é mais propícia, tá? Ele vai começar a se ajustar, adiantando ou atrasando 2, 3 dias, nunca mais que isso, tá bom? Até ele chegar naquela coisa de bater certinho com a lua. Quando eu comecei o jejum, eu que tinha aí
um ciclo de 30 dias, 32 dias, comecei a ter ciclo de 22, 24, né? Até ajustar. Depois que eu ajustei, hoje é cravado 28 dias, não tive mais problema, não tenho mais TPM, não tenho mais coágulo, tá bom? Antes era ciclo aí de 5 até 7 dias, hoje são 3 dias, estourando 4, tá bom? E outra coisa que ajuda muito é a porcentagem de gordura que você tem no corpo, tá bom? Então, eu fiquei muito assustada com uma cliente que veio aqui e falou assim, ai, eu fui na nutricionista, ela falou que eu tô abaixo do nível de gordura que eu deveria ter no corpo. Aí eu falei, me manda uma foto, né, do exame. Aí ela tinha feito o exame lá e apareceu 22,5% de gordura no corpo. Eu falei, gente, isso é absurdo, 22, gente, seria assim o máximo do que uma mulher pode ter de gordura no corpo para não adoecer. Tá? Eu não sei que papo aí que estão usando aí fora, porque se você for fazer qualquer pesquisa séria, você vai ver que a mulher entre 7 e 12, 13% de gordura no corpo é onde o corpo dela funciona melhor. Hormônios, atividade, foco, inteligência, e a menstruação fica mínima, né? Só aquela para realmente ir limpando, fazendo a faxina, né, do seu endométrio, para o seu útero tá lá naquele movimento de yin e yang que é super necessário, tá bom? Porque a gente deve menstruar o máximo que a gente puder, tá? Mas assim, menstruar o máximo de anos, mas nessa menstruação mínima que não tira da gente essa poupança de energia vital, né? De força vital pra gente continuar com essa coisa de se rejuvenescer, de pique, de libido, de tesão pra vida, de criatividade, né? Porque a energia sexual, gente, eu aplico um life coaching que eu desenvolvi dentro da medicina chinesa e quando a gente chega no palácio do físico e da sexualidade, as pessoas ficam abismadas, as pessoas ficam de cara, que elas falam, Bianca, eu não sabia que a sexualidade era uma coisa tão importante. E é, porque pensa assim, né? Eu falo que uma transadinha é capaz de criar um ser humano. Vou repetir. Uma transadinha, que pode ser fazer um amorzinho, pode ser aquela transadinha mais louca, não importa. Mas uma transadinha é capaz de criar vida. Um ser humano com habilidades, com sonhos, com projetos, com emoções, com pensamentos, com inteligência. É aquela transadinha. Então, essa transadinha é esse movimento sexual, é essa energia sexual, essa energia criativa. Inclusive, nós temos práticas, né, do taoísmo, né, práticas taoístas sexuais, que a gente aprende a utilizar essa energia que poderia formar um ser humano para a gente ter mais vida, para a gente ter mais saúde, para a gente ter mais inteligência, né, para a gente rejuvenescer. A gente reabsorve essa energia, tá? Porque a gente fala que toda vez que você tem uma relação sexual, você tem o potencial de criar, na verdade, você cria um feto energético, né? Se esse embrião, na verdade, é um embrião, se esse embrião energético vai virar um bebê, é uma coisa. Agora, se ele não virar, você tem todo esse potencial, né? Todas essas células tronco energéticas que você pode devolver ao seu corpo. Por isso que é muito importante a gente ter muito cuidado com quem a gente se relaciona sexualmente, né? Os nossos fluidos sexuais que a gente troca com a outra pessoa, a gente vive neles. Por isso que parceiros sexuais de longa data começam a ficar parecidos, tá? Porque você começa a absorver a essência dessa pessoa e se transformar nela, tá bom? Mas isso é um outro papo. Eu vou participar do congresso da Miami aí esse ano novamente, maravilhoso, tá? Vou pedir para Jordana colocar aí na descrição do vídeo o link, alguma coisa para quem quiser conferir, que eu vou falar de práticas sexuais taoístas e lá dentro eu vou falar da importância da mulher não menstruar nem a mais nem a menos, né? Da mulher não ter dores, sintomas e a menstruação ser uma coisa muito saudável, né? Que a gente usa ao nosso favor pra gente ter mais saúde, tá bom? Então eu vou pedir pra vocês, nesse momento, o que vocês devem fazer? Dar uma olhadinha com carinho, sabe? Poxa, será que essa menstruação que eu tô
É de frio? Nossa, quantos dias antes da minha menstruação eu começo a ficar agitada? Quais são os sintomas que eu tenho? Esses sintomas estão apontando para um calor de fígado, para uma estagnação de fígado, um monte de emoção que está me corroendo? Ou será que tá apontando que eu tô tomando muita friagem, que eu não tô me cobrindo, eu tô andando descalça? Porque tudo isso pode causar doenças, e principalmente lá na frente, porque quando a gente é jovem não aparece, né? Mas é como se a gente estivesse regando uma plantinha de doença que vai aparecer lá na frente, tá? Então, peguem um aplicativo, tanto aplicativo às vezes inútil que a gente tem no celular, o aplicativo de controle de menstruação é fantástico, a maioria deles é gratuito, você coloca lá como você se sentiu, se teve nervoso, ânsia, soltou muito pum, tá tudo lá, tá? Se você dormiu bem, não dormiu bem, tá? Então, cria esse hábito de se conhecer como mulher, tá bom? Independente da sua orientação sexual, que isso não tem nada a ver com nada, tá? O seu corpo é o seu corpo e você precisa aprender a cuidar dele, tá bom? E para as mulheres que estão entrando na menopausa, se puder encontrar um bom acupunturista, um bom fitoterapeuta chinês, é importante que você menstrue o máximo possível, tá bom? Fogachos não são normais, tá? Fogacho é sinal de desarranjo, essas oscilações, essa coisa de acordar de madrugada toda suada, isso é péssimo, seus órgãos estão desidratando. Então procure um bom médico da tradição chinesa, tá bom? Que ele vai cuidar de você assim com o maior carinho, ele vai saber exatamente o que fazer, porque isso é algo simples de tratar, tá? E você não tem que sofrer com isso. Meninas, vocês não têm que sofrer com enxaqueca, vocês não têm que sofrer com cólica, nada disso. Um bom médico da tradição chinesa vai avaliar vocês. Eu, por exemplo, eu trato gente no mundo inteiro. Eu tenho paciente no Japão, na Austrália, na Europa, né? Uma conversa por vídeo, uma boa leitura ali da língua, dos sinais, dos sintomas, né? A gente encontra fitoterapia em todo o mundo, né? Então é algo fácil da gente adquirir. A fitoterapia chinesa é um tratamento barato, né? Não são remédios de 500 reais, não. Um potinho de cápsula lá, 70 reais, quando muito, dura 2 meses, tá? Então é um tratamento simples, é um tratamento barato e é um tratamento efetivo, porque entrar na menstruação, sair da menstruação e estar no período de menstruação na nossa vida não deve causar incômodo. Se você tem qualquer incômodo, você tem um desarranjo e você precisa buscar um bom médico da tradição chinesa que vai te ajudar e ó, rapidinho você vai se livrar de tudo isso, tá bom? Então, essa é a segunda parte do vídeo, tá? E na terceira parte dessa série de vídeos sobre menstruação, eu vou falar sobre alimentação, chazinho que você tem em casa, né? Exercícios que você pode fazer para você poder ajudar tudo isso. Mas lembra, a partir de hoje, sem tomar friagem, hein, meninas? Tá bom? E tá nervosa, corre, anda, grita, canta alto, canta no chuveiro, lava a roupa, lava o chão, faz alguma coisa para você mobilizar e essas emoções não castigarem você, tá bom? Porque tudo isso pode se tornar doença e a gente tá num momento do planeta, da nossa história, que eu acho que nunca foi tão importante a gente se manter bem e saudável, tá bom? Se você quiser aprender sobre o jejum, você vai aí, tem na descrição do vídeo um curso maravilhoso, que é o Jejum Passo a Passo, super focado para você aprender a fazer jejum, né? E nesse curso eu também falo do jejum específico para as mulheres e tem o GDP, né, gente? Que aí o GDP, ele vai te ensinar o jejum ali no comecinho e depois ele vai lá no fundo te mostrar o que é essa beleza do seu corpo, do seu organismo, da sua saúde, como lidar com as suas emoções, como emagrecer e se livrar definitivamente de tudo que é doença e nunca mais voltar a engordar, sem ter que fazer exercício, sem ter que tomar remédio e podendo comer tudo que você gosta, tá bom? E última dica, meninas, 1 semana antes de menstruar, não faça dieta do carboidrato, tem que comer um docinho, a glicose tem que estar um pouquinho acima, a insulina tem que estar um pouquinho acima, para que os nossos hormônios que cuidam da nossa menstruação possam funcionar bem, tá bom? Mas tudo isso eu explico nos cursos, checa lá, eu tenho o maior carinho por vocês e eu acredito que falta esse tipo de informação pra gente, tá bom? Então, meninas, um beijo enorme no coração de vocês, um carinho na barriguinha de vocês, tá bom? Pra esse útero se sentir sempre bem cuidado
cuidado, porque é a nossa fonte da juventude, é a nossa fonte da vida e é de onde a gente veio, e a gente tem que tratar esse nosso útero como um local sagrado, um local santo, tá bom? E que Deus abençoe a mãe de cada uma de vocês e os filhos de cada uma de vocês, e a gente se vê na terceira parte desse vídeo, tá bom? Beijo grande. Se não se inscreveu, se inscreve. Se curtiu, compartilha. E vamos fazer aí uma união bem legal de mulheres que sabem se cuidar e vão viver muito e não vão dar trabalho para ninguém, tá bom? Beijo, meninas. Até a próxima. 再见。